Boa tarde, pessoal. Vamos mais um hino, Joyce, uma mensagem, Joyce Carnassali, uma vida por... Mais uma mensagem. Faz Jesus realizar o trabalho para o qual seu Pai o enviou. Ele veio para curar, ele veio perdoar, veio entre nós brilhar sua luz. Tão sozinho ele vai, sem saber se vai achar lugar pra dormir. Ele segue pela fé, ele segue por amor, segue para dar conforto e paz. Procura corações tristes sem esperança, uma nova vida ele quer lhe dar. Uma vida por amor. Foi aqui meu mestre viveu. Uma vida por amor. Foi o exemplo que ele nos deixou. Faz Jesus realizar o trabalho para o qual seu Pai o enviou. Ele veio nos mostrar a melhor maneira de viver, a maneira de servir a Deus. Veio aqui nos transmitir uma mensagem de esperança e salvação. Veio nos oferecer vida eterna lá no céu, onde dor não mais existirá. Não quiseram compreendê-lo, rejeitado foi. Mesmo assim, muitas vidas transformou. Uma vida por amor. Foi aqui meu mestre viveu. Uma vida por amor. Foi o exemplo que ele nos deixou. Uma vida por amor. Foi aqui meu mestre viveu. Uma vida por amor. Uma vida por amor. Foi aqui meu mestre viveu. Uma vida por amor. Foi o exemplo que ele nos deixou. Foi. Boa tarde para os irmãos, mais uma mensagem. A gente não abre a Bíblia sem antes abrir a boca para falarmos com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Cristo, mais uma mensagem aqui. O fim do mal de todas as coisas tem chegado.
E nós temos que ficar preparados. As pessoas possam pegar para entender a salvação, o que é eterno. É o que eu te peço em nome de Cristo. Amém. Olha, o título da mensagem hoje é 3 bestas cristã e judaica. Nós sabemos, respeitando os irmãos católicos, que foi Roma que mudou a verdade. 2.650 anos, Daniel 7:7:7, viu o quarto animal, os pés de ferro, né? Daniel 2:34, 10 chifres, quebrou 3, nasceu 1, tinha olhos e boca e rosto de homem, subiu a terra formosa, entrou no santuário e deitou a verdade por terra, e o que fez prosperou. Daniel 8:12. E o anjo Gabriel, Daniel perguntou ao anjo Gabriel: até quanto tempo durará a visão nojenta e a verdade deitada por terra? Até 2.300 tardes de manhã o santuário será purificado. Daniel 9:24, 70 semanas Deus deu para o povo de Israel para receber Jesus. Na última semana Jesus viria. Então, 490 dias, que um dia para Deus, para nós é um ano, menos 2.030 dá 1.810, com mais a idade de Cristo, 1.844, que eles dizem que é da Adventista, não, é de Daniel, é de Deus, Daniel escreveu. Certo? Jesus foi começar o juízo final, vivos e mortos, como Deus deu 120 anos para Noé, já tem quase 200 anos, do lugar santo para o lugar santíssimo. Muito bem. No 3º século, o imperador de Roma, Constantino, deitou a verdade por terra na igreja católica, que era apostólica. Daniel 7:25 também. Proferirá a palavra contra o Altíssimo, magará o santo do Altíssimo, mês que entrará em mudar os tempos. Pôr do sol, colocou meia-noite de um dia, meia-noite do outro, e a lei. 4 mandamentos da família, os 2, o 4, Deus e Adão mais Eva. Honra pai e mãe, e o 10º, não desejará o parceiro de seu próximo. Não tomar o nome de Deus em vão, adorar mais, isso aí, acho que dá uns 7, né? Muito bem. E nós vemos aqui 3 mandamentos da lei de Deus. Não mata, não rouba e não estupra. Mesmo assim, você já faz o que faz e lei não aperfeiçoa. Muito bem. Um Papa Eusébio, no cristianismo de Roma, Constantino, de Herodes até Constantino, no século III, foi mais ou menos 50 imperadores, 50 reis. Desde o nascimento de Cristo, de Mateus 1:18. E você vai ver a palavra romano em Lucas 23:38. Agora, Constantino diz ver uma cruz e um sinal que diz: com esse sinal você vencerá. Tem um pé de sinal da Santa Cruz. Vou explicar isso aqui depois. A verdade de Deus por terra. Mexeu 5 mandamentos da lei, eu já falei. Tirou 970 capítulos de 2190, que foi Judite, Tobias, 2 Macabeus, Baruque e Eclesiástico. Falta um. O 2º e o 3º mandamento, para adorar estátua, que agora eles falaram: vamos fazer adorar estátua de Satanás para adorar, que não é mais pecado. E o 3º, não tomar o nome de Deus em vão, que é um falso cristianismo. E trocou o 4º, sábado, e o 10º, que eu já falei, colocou o domingo. Domingo é dia do sol, Sunday, adorar o sol. E tá Natalis Solis Dei, Vicarius Filis Dei, certo? Não trocou e honra seu pai e tua mãe. Não faz sentido. 2 Timóteo 3,16 diz que toda a escritura é inspirada por Deus e é para a justiça e perfeição do homem. Apocalipse 22,19, se alguém aumentar ou minguar
ou mudar uma letra da palavra desse livro, Deus tirará a sua parte que está na árvore da vida no jardim do Éden. Marcos 7,7. 30 e 40 anos depois que Jesus ressuscitou, que ele disse que guarda o domingo para erguer seu corpo de Cristo. Cristo é a cabeça, a igreja manda na Bíblia. Mas se Cristo é a cabeça, se a cabeça sair de qualquer corpo, o corpo é morto. Em vão me oram ensinando doutrina que são mandamentos de homem, preceito de demônios, deixando de lado o mandamento de Deus, dizendo louvosamente. Bem, invalideis o mandamento de Deus para seguir a tua própria tradição? Não lembra como disse Moisés, honra teu pai e a tua mãe. Os nossos pais e o nosso pai Deus, porque o nosso pai segundo biológico e o terceiro Satanás, que é as obras da carne e o pai da mentira. Enquanto a gente estiver no reino do pecado. Um falso cristianismo tirou a Bíblia e pôs a graça antes da fundação do mundo. No Novo Testamento, 1 Pedro 1,19, agora não mais sangue de bode ou de touro, mas pelo precioso sangue de Cristo, do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. E Apocalipse 13,14, todos adorarão a besta e farão morrer aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida antes da fundação do mundo. O falso profeta, os 3 anjos de Apocalipse 14,6, primeiro eixo, tema a Deus, dá-lhe glória com o evangelho eterno, a graça de Cristo, a adoração, criou o céu, terra, mar e fontes das águas, batismo das águas, plano de salvação antes da fundação do mundo, juízo de Deus, e essa geração agora que águas no Apocalipse é povos, multidões e nações. E a segunda e a terceira praga, que a água se tornará em sangue, certo? E enchentes muito nos lugares. E o sol quente é as queimadas. E Jesus falou nos 2 grandes sinais, global e local. O dilúvio, agora do seu juízo, sinal como os dias Noé, e Ló, as cidades aí pegando fogo. Certo? Muito bem. E o 4º anjo vi descer do céu, um anjo à terra se iluminou com a sua glória, dizendo, caiu, Babilônia, se tornou morada de demônios, covid de toda espécie de ave imunda e esconderijo. A doutrina de Roma. Ouvi uma voz que vinha do céu que dizia, retirai-vos dela, povo meu, para não se cumprir seus pecados. 3º anjo de Apocalipse 14,9, viu o 3º anjo voando pelo meio do céu, dizendo, se alguém adora a besta, recebe sua marca, em breve vai ser o domingo, sofrerá as cóleras de Deus, as 7 pragas, será destruído com fogo e enxofre diante da presença dos santos anjos e do Cordeiro. Depois de 1000 anos que Jesus vai vir, que Satanás ficar preso na prisão, de Apocalipse 20, de 7 a 12, para tomar a cidade santa, até que descer o fogo do céu, destruir a todos, em qualquer parte do mundo. Beleza. E ela e numa só hora, num só dia virá suas pragas. Ela será como um fogo, como um fumo, e será queimada com fogo. Certo? No mundo todo. Quem não sair, e tem as filhas também. Só que Deus tem gente mais nas outras igrejas que na Adventista, certo? E todos podem ser salvos, é só querer. E a mulher prostituta de Apocalipse 17, 3, vi sair do mão a besta que tem 7 cabeças e 10 chifres, com a mulher prostituta montada, vestida com adornos e pérolas e luxuria, com a taça na mão de ouro, dando a beber todas as nações do vinho da sua prostituição, embriagaram os reis e enriqueceram com a custa da sua luxuria, com o nome na testa escrito Babilônia, a mãe das meretrizes e abominações da terra. Se no Apocalipse mulher igreja, aí está dizendo que ela é mãe e ela tem as filhas, certo? 2 bilhões 300 milhões de evangélicos. E qualquer igreja que não prega o remanescente, as 3 características, guarda os mandamentos de Deus, tem o testemunho de Cristo e o dragão irônico. E Apocalipse 12, 17. Muito bem. A Bíblia embriagou e a sua luxúria, a imundícia.
Sua doutrina está condenada. Apocalipse 19, Apocalipse 19, Apocalipse 19, Apocalipse 19, deixa eu ver aqui, Apocalipse 19, Apocalipse 19, Apocalipse 19, e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fizerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu cavaleiro, e a besta foi presa e com ela o falso profeta que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que recebeu o sinal da besta e adoraram a sua imagem. E estes dois foram lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Apocalipse 13, fará grandes sinais e até se maravilhar. A sexta praga, Apocalipse 16, 12. Vi sair da boca do dragão, besta, falso profeta, 3 espíritos imundos semelhante a rã. Só espírito de demônio, operadores que curam, sinais, prodígios com a raiz do mundo inteiro para enganar. Para a batalha do dia de Deus, por eu dizendo que é para o mundo melhorar. E Apocalipse 13, 16, a marca do inferno. Muito bem. Agora, e tirou Cristo, pôs uma cristã pecadora, Maria, no Éden, a mensagem da época que Deus deu para Adão mais Eva. Que mensagem foi? Se vocês comerem da fruta do bem e do mal, vocês morrem. Eles morreu ou não morreu? Morreu. Noé, qual foi a mensagem para os antediluvianos? Se vocês não deixar o mal e entrar na arca, vocês vão morrer afogados. Eles disseram que nunca tinha chovido. Eles disseram que nunca tinha chovido. Nós estava doido. Eles foi destruído ou não foi? Choveu ou não choveu? E qual é a mensagem de hoje? Faz parte do remanescente a mensagem que o adventista prega. Os 3 anos de Apocalipse 14, 6. Que os que saem, não fala isso que está na Bíblia, sábado, santuário e juiz investigativo que está em Daniel, não. Fala adventista que não está na parede adventista, está na Bíblia. Volta para ela, certo? E aceita a mensagem. Os outros, igreja, ela tem 400 e é da reforma. Muito bem. Quando a pessoa morrer, ele vai ter outra vida eterna. E tem um purgatório, limpa os pecados e vai para o céu. E os ruins vai para o inferno. E a imortalidade da alma. Mateus 20, 28, ou 10, 8, fala que o que será daqueles que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Tá vendo aí? A alma tem vida. Mas aí agora Deus fala... Deus faz perecer no inferno tanto o corpo como a alma. A alma é vida. E o corpo junto. Perecer é acabar. Muito bem. E Deus fala em Ezequiel 18:4. Ele puxa a responsabilidade para ele. Assim como eu vivo, diz: convertei-vos, convertei-vos. Porque Deus não tem prazer na morte de um ímpio, mas que ele se converta. Porque Deus fez nós para ser eterno, porque tem eternidade dentro de nós, Eclesiastes 3:9. Mas ele deu livre-arbítrio, certo? Gênesis 2:16 e 6:3. A serpente diz: Deus mentiu, se você morrer, você vai ter mais uma vida e ser igual a Deus, Satanás. Muito bem. Deus nos mostrou, Marcos 12, 27, fala, Jesus diz: Deus não é Deus dos mortos, sim dos vivos. Ezequiel 33, 11, Deus não tem prazer na morte de um ímpio, mas que o ímpio se converta. O céu, ele quis ser o Criador, por isso o sábado, no fim, o mais debatido, envolve muitas coisas. Uma delas é a adoração, a semente humana, tudo Deus criou, o casamento, certo, a eternidade, e está em Apocalipse 14, 6, fez o céu, a terra, mais fundo das águas, esse mandamento remete para a semana da criação, e Êxodo 20, verso 8, 6 dias fez o céu, a terra, o mais fundo das águas. Lucas 4,16, o sábado. Jesus de Nazaré entrou na sinagoga no sábado, como era de costume, deram no livro do profeta Isaías.
É Mateus 10, 28. Deus faz perecer no inferno o corpo com a alma. Malaquias 4, 1 diz que o dia vem como fornalha, não ficará nem ramo e nem raiz. A salvação só em Cristo. Isaías 9, 6. Um menino nos nasceu, nos deu. O seu nome será chamado Emanuel, Deus da eternidade, Pai, Príncipe da paz. O seu governo está nos seus ombros, que é o sacrifício. Isaías 53, 3. Ele sacrificou e morreu para nós aceitar o seu sacrifício, sendo salvo nele. Não que a graça anula o sacrifício dele, as obras e a lei. Vamos ficar sabendo que Roma tirou, inclusive o Velho Testamento, que não teve ninguém salvo por lei, e ninguém vai ser salvo. Um menino nasceu, um filho nos deu. O principado, o governo está sobre seus ombros. O seu nome era maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Uma vida de morrer, uma vida. Saul, quando ele era profeta e governador, quando ele pecou, ele não quis chegar a Deus. Ele foi consultar o que Eva caiu de Satanás. Satanás morto, que vem em forma da pessoa no espírito de Samuel e uma feiticeira. Deus retirou o Espírito Santo dele, ele ficou atormentado. Davi, genro dele, ele chamou ele para poder tocar harpas para ele ficar melhor. E a Bíblia diz que depois ele colocou a lança em cima e se jogou em cima e suicidou. Certo? Quando Jesus disse: quem essa pedra cair se tornará pó. Muito bem. E quis Deus mais foi atrás do morto. Samuel, feiticeira. Para Satanás, tirou o Espírito Santo dele. Deuteronômio 18, 9. Olha, eu morri, Jesus me mandou no inferno. Eu morri, Jesus me falou isso. Mas aqui o que te matou? E quem te ressuscitou? Não faça passar pelo fogo teu filho, a tua filha, nem prognostificador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem adivinho, nem necromantes, nem quem consulte os mortos. Essas nações que hoje possuem, ouvem os adivinhadores, os feiticeiros, os adivinhos, os que falam aquilo que eu tal não falei, que só Deus conhece o futuro. A mim, o Senhor teu Deus, não consultais. Elas não fará parte do meu povo. Muito bem. Morto. E a estátua, a mesma coisa, não sobre nada, tirado da terra. Segunda lei, segundo mandamento, posto para adorar a imagem. O primeiro domingo, 8 vezes no Novo Testamento, primeiro dia da semana. E os evangélicos é meio caminho, as filhas de Babilônia. Os salvos, eles não macularam com mulheres, seguiram o cordeiro por onde for, com o que quer que for. Apocalipse 14, 1. E não macularam com mulheres é doutrinas de homens e igrejas. Certo? Que não faz parte do remanescente de Apocalipse 9, 27. Sai, vai, e Apocalipse, as 3 mensagens angelicais, e Apocalipse 18, sai delas, povo meu. Caiu Babilônia, o segundo anjo, Apocalipse 14, 8, e o quarto, 18, fala 2 vezes, sai delas, povo meu. Comprei com as suas palavras. Constantino, um sinal da cruz. Vamos voltar de novo. Sobre porque Pedro foi o primeiro Papa. Sinal das Pedro o quê? Sinal da Santa Cruz. Que Jesus morreu na cruz. Mas se eu tenho que carregar a minha cruz e não fazer a vontade da carne e testemunhar. Certo? Semelhante a Cristo. Sobre porque Pedro
Eles dizem que foi o primeiro Papa, não os papas até hoje, eu já falei 226, 66. Cristianismo adivina, cristã e divina, o Papa, Vicarius Filius Dei, é o substituto do Espírito Santo, vice do Filho de Deus, que dá Dei da Natalis Solis Dei, domingo, dia do sol. Mas Jesus e no Natal, Maria foi colocado no ano 462, que diz que Jesus dá nós que é filho dela, porque ela é de muita fé e foi virgem para Deus salvar ela. O nosso exemplo de fé está em Efésios 3:22. Vós sois filhos de Abraão, pai da fé. E Efésios, Gálatas 2:8. A salvação pela graça sois salvos e pela fé. Isto não vem de vós, é dom de quem? De Deus, para que não se glorie, no qual Deus antemou, preparou para que andassem em boas obras, que a fé sem obras é morta, e pelas obras e pela lei nós vamos ser julgados, mas são salvos por Cristo. E o selo de Deus, o selo de Deus está Lucas 20:38. Olha o selo de Deus aqui no Novo Testamento. Lucas 20:38. Lucas 20:38. Olha o selo de Deus aqui, ó. Lucas 20. Não é Lucas 20:38, não. Deixa eu ver aqui. Depois eu vou ver aqui onde está. Tem um selo de Deus aqui no Novo Testamento. Deixa eu ver aqui, acho que não está para cá, não. O selo de Deus no Novo Testamento. O selo de Deus no Novo Testamento. Eu sumi ele aqui. O selo de Deus no Novo Testamento. O selo de Deus no Novo Testamento. Deixa eu ver aqui, meu Deus. Não, tá aqui. É Marcos 12:27. Vamos ver se é Marcos 12:27, o selo de Deus. Marcos 12:27. Ora, Deus não é dos mortos, mas é dos vivos. Por isso vos errais muito. Não. Mas eu vou achar ele aqui. Vamos ver aqui. Lucas 4:16. Agora, e o purgatório? A adoração. Tem muito aqui para ir. Isaías 9:6. Deixa eu ver aqui. 8 vezes. As pragas. Cheguei aqui embaixo. Efésios. João 17:17, Jesus diz: santifica-os a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. A Igreja Católica passou a ser cristã, pagã e política. Ela tem embaixadores em todos os países do mundo. Toda vez uma igreja envolve na política, não deu nada certo. Os Estados Unidos, a segunda besta. Apocalipse 13:11. Vi sair da terra uma besta que tem dois chifres, parecia cordeiro, mas falava como dragão. E a terceira besta é Apocalipse 17:8. Vi subir do abismo uma besta. É a França que no terceiro século queimou a Bíblia. Então, elas trabalham contra a Bíblia. No século terceiro, Roma queimou as Bíblias, matou mais de 100 milhões de cristãos, colocou queimado no pai de Roma para
os leões comer. E o remanescente Martinho Lutero, que foi só ele que morreu para ficar com as 100 teses que ela mudou da Bíblia no ano 1500. Não aceitou mudar a Bíblia, as 100 teses. Roma matou, já falei, os cristãos, os hereges. Jerônimo de Praga, o Papa de Roma intercede por um cadáver, Maria intercede por um cadáver, e ela também está morta, não vale mais a Bíblia, um defunto. Diz o ladrão, o ladrão, quem intercede por a pessoa é ele mesmo na hora da morte, o ladrão à direita, segundo antes dele morrer, ele morre arrependido. E os que vai morrer arrepende. 3, abismo. Dedo, sinal, Santa Cruz, carregar a cruz. Lucas, Mateus 16, 24. Mateus 16, 24. Lucas 9, 23. Lucas 9, 23. Lucas 9, 23. Lucas 9, 23. Lucas 9, 20. Carregar a cruz, olha o que Jesus dizia aqui, ó. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz a cada dia e siga-me, porque qualquer que salvar a sua vida, perderá, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, salvará. Porque aproveita o mundo inteiro e perder a sua própria vida. Agora, e o batismo das águas, Jesus falou para Nicodemos, você tem que nascer de novo, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. E Romanos, João 3,5 e Mateus 20, 28. 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 Vamos ver aqui. Mateus 20, 28. Mateus 20, 28. Mateus 20, 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então a salvação é só em Cristo. Muito bem. Agora, segundo Timóteo 3,16, já diz, toda escritura é para salvação do homem. E Mateus 3,8, Jesus que nos rebatiza com a pá que tem na mão direita e rebatizará com fogo e Espírito Santo toda a vida. E ela é espiritual. Também tem uma filha que fala em espírito, chama reencarnação, é diabólico. Cristã, representado as filhas, também o falso profeta. Apocalipse 16, 12, falso profetas, igrejas evangélicas. E os falsos profetas de Mateus 7, 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm vestidos de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos conhecereis. Pode a árvore boa dar mau fruto, a árvore má dar bom fruto. Toda árvore que não produz fruto é lançada ao fogo. E a árvore também que produz frutos, se ela não se arrepender. Pelos seus frutos conhecereis. Plantam-se figos e colhem abrolhos. Planta-se uvas e colhe espinheiro. Muito bem. E Mateus 7,15 e Apocalipse 12, 7. O diabo caiu do céu
com a sua cauda, ele arrastou uma terça parte dos anjos. E o falso profeta no Velho Testamento fala, o profeta fala a verdade, e o falso profeta que engana é cauda, ele durará pouco. Agora, sexta, a Trindade, o Natal, ele diz a mesma, agora é pela graça, não lei. Jesus aboliu, ele pecou, ele precisa de um Salvador. Mateus 5,17, ele falou que é mais fácil o céu até aparecer, e é não com a justiça da lei nem dos escribas e fariseus, mas com a justiça dele, senão jamais verá o reino de Deus. E Jeremias 50, 28. Jeremias 50, 28. Jeremias 50, 28. Jeremias 50, 28. Vamos ver se isso dá tempo. Jeremias 50, 28. 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 Tal a voz dos que fugiram e escaparam da terra de Babilônia, para anunciar em Sião a vingança do Senhor nosso Deus, a vingança do seu templo, convocai contra a Babilônia. Então eles deu ouvido naquela época de dar a voz de Deus, sai de Babilônia, povo meu, e agora eles não estão dando. Então saindo de todas as igrejas que morrem em Cristo, antes de morrer, a cada segundo nas 4 e morre 2. Certo? E Apocalipse Apocalipse 15, 6, a Bíblia diz que um dos anjos deram-lhe uma taça de ouro com a cólera de Deus, que são as 7 pragas, Apocalipse 15, 8. E o santuário encheu de fumaça e ninguém pôde penetrar. Que aí, quem não aceitou a graça agora é a porta aberta, aí não vai ter mais intercessor e nem a porta vai abrir para eles. Porque ninguém entra em porta fechada, certo? E a porta que abre, ela fecha. A porta que é fechada, um dia ela foi aberta, certo? E é Jesus que abre, tanto para morrer como a porta em cima para fechar. Eu tenho as chaves da morte e do inferno, quando eu abro ninguém fecha, quando eu fecho ninguém abre. E seus enganos, segundo Coríntios 11, 14, não é de se admirar que o próprio Satanás se transfigure em anjo de luz, seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, conforme o fim deles é conforme as tuas obras. O título da mensagem é 3 bestas, cristã e judaica. Agora, a lei salva, no caso os judeus, Romanos 3, 20. Nenhuma carne é justificada diante de Deus pelas obras da lei. Pela lei vem um pleno conhecimento do pecado. E Gálatas 2, 16. Gálatas 2, 16. Gálatas 2, 16. Gálatas 2, 16. Vamos ver aqui, Gálatas 2. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Portanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Viu aí? Mas nós somos julgados pelas obras da lei. Vamos ver aqui. Tiago 2,12. De tal modo, não sabeis de tal modo falar, de tal modo proceder, porque não sabeis que é onde ser julgado pela lei da liberdade? Muito bem. Sua posição de adorar como Criador. Ezequiel 20, 20 e 22. Santificai os meus sábios, pois servirão de sinal de mim vós, para que saibais que sou o Deus que eu vos santifico. Isaías 8, 16. Resguarda a lei, resguarda o testemunho e sela a lei nos corações dos meus discípulos. Apocalipse 7, 2. O anjo que vem do nascente do sol é Jesus com o sábio, Deus
fechando as 12 tribos e os 144 mil, tempo de graça. E o selo do Espírito Santo é Efésios 4, 29. Não te interessei do Espírito com gritaria, porque se fosse selado para o dia da redenção. E 1 Timóteo 1,8 diz que a lei ela é de boa aproveito, que ela não é de usar da maneira correta, que ela não é por o justo, é por os transgressores. E aí, quando eu me arrependo, quando eu vejo meu pecado, que a lei não morreu para me salvar e nem limpa, que é a água, que é o primeiro batismo, aí eu vou a Cristo, certo? Cristo me induz à lei e a lei me induz a Cristo. Por isso que fala que a lei serviu de aio, certo? No Velho Testamento, não fará Cristo nossa salvação no Velho Testamento, o sacrifício de animais, justificação anual, perfeito, o animal perfeito, 2 cordeiros de manhã, 2 anos abaixo, na prisão de Cristo. Dos pobres, faziam uma vaquinha, e de tarde, 2 para os ricos, na hora que Cristo morreu, 3 horas da tarde. Simbolizando o quê? O Calvário de Cristo, apontando para o Calvário. 2 cordeiros. E João 3,16, eu já falei, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. O mundo começou, foi de Jesus para cá, ou foi de Caim, que foi o primeiro criminoso da terra. Tem mais de 6 mil anos. No próprio Novo Testamento tem como você deslindrar ele do velho, nem o velho do novo. Para você ter uma ideia, o livro do Apocalipse tem 480 versículos, 240 está no Velho Testamento. Jesus tirou 300 versículos só do livro de Salmos. Tem como. O Velho Testamento, não fará Cristo todo cordeiro. 1 Pedro 1,19, João 3,16, e derramamento de sangue. Hebreus 9, 22. Esta é a aliança que firmarei com vocês, ao beber o cálice do meu sangue e celebrar a nova aliança. Certo? E então a aliança é sangue, derramamento de sangue, inocente. Sangue, Cristo, a lei Lucas 22, 20, Hebreus 9, 16, tem mais. Este é o concerto que farei com eles naquele dia. Imprimirei as minhas leis na tua mente e no teu coração as escrevereis. Romanos 2, 12. Muitos sem lei pecaram, sem lei pereceram. Nós que a lei pecamos, por a lei vão ser julgados. Os gentios que sem lei servem de lei, tendo elas nas suas vidas, que é o dom da lei, certo? E Salmo 19, 10 diz que o juiz de Deus para os seus é mais doce como o favo de mel e mais puro que o ouro refinado ao fogo. Martinho Lutero diz, quando eu olho para mim não tem como me salvar, mas quando eu olho para Cristo não tem como perder. Jesus diz, não precisa ter medo do juiz, porque eu sou seu salvador, eu sou seu advogado, certo? E advogado e filho do juízo. Na China, na Índia, a França, 2 sinais, o dilúvio de Noé e fogo. Enchentes e o povo saindo das cidades, mais de 300 mil pessoas, deixou tudo. China, Índia e França. E no Brasil também. Jesus comparou como dilúvio de Noé e como fogo de Sodoma e Gomorra. E no Canadá deu um incêndio que atingiu 19 estados dos Estados Unidos e eles teve que pôr máscara para respirar. Senão, eles não podiam respirar. Entendeu bem? A falsa liberdade, a liberdade religiosa para o mundo melhorar, o planeta melhorar, nada disso. Só não vai para o céu quem não quer. Quem quer ir para o céu, aceita e vai. Certo? Essa geração, ela não dá 2%, dá 2% da que já teve aqui, umas 350 bilhões. Os que já morreram, a gente não conta. E os vivos, preparando a todo instante, porque nós estamos correndo até contra as horas. Tudo, o mundo não é rico, a gente tem que fazer comida e tudo. Então, beleza. Então, tchau para vocês.